Fala personal, Paizão na área aqui, passando para te avisar que temos mais uma aula exclusiva aqui no canal. E ó, essa é uma aula completa do meu curso online, o Expert em Biomecânica. Tudo sobre o hack angular, seja o convencional, seja o invertido, você vai aprender agora nesse vídeo. Ó, tô gravando aqui, ó, arrumando os últimos ajustes para nossa imersão biomecânica na prática, que começa nesse próximo dia 28, segunda-feira, às 21h45. E se você ainda não fez a sua inscrição para participar do evento, é só clicar no primeiro link da descrição, fazer o teu cadastro para a gente se encontrar na primeira aula. E enquanto isso, já lembra de se inscrever, deixar o teu like, chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. Vamos analisar agora o hack angular. E vocês podem perceber que eu estou com o dedinho aqui enfaixado, cortado, um acidente doméstico. Vamos lá. O hack angular, como o próprio nome já diz, ele é completamente diferente do hack linear. No hack linear que a gente viu, ele se move em torno de um trilho, sempre no movimento linear. Não tem um eixo em que, quando se movimenta, forma um ângulo. E é justamente esse é o princípio, esse é o objetivo da criação e da função do hack angular. Como o próprio nome já diz, angular é uma máquina que se movimenta em torno de um eixo. E qual que é a diferença do hack angular para o hack linear? No hack linear, como a gente viu, a gente vai ter meio que uma proporção entre flexão de joelho e entre flexão de quadril, estimulando ambas as articulações, ambos os músculos que cruzam essa articulação de uma forma igualitária, por assim dizer, tá? Porém, no hack linear, a gente vai ter uma grande ativação do quadríceps em relação ao glúteo máximo, devido ao alto grau de flexão de joelho. Já que no hack angular, como a gente vai ver, a gente vai ter uma predominância de flexão e extensão de quadril. Obviamente que o joelho também vai estar trabalhando em flexão e extensão. Porém, a gente vai ter um direcionamento, a ênfase maior para o quadril, nessa variação que é com as costas encostadas no banco, na forma original de se executar. Como a gente vai ter uma maior flexão de quadril, a gente vai ter uma maior exigência, uma maior solicitação dos músculos extensores do quadril, ou seja, do glúteo máximo, principalmente os feixes inferiores, que são os feixes extensores do quadril, tá? Do glúteo máximo. A lógica que a gente vai ver a seguir, ela segue basicamente a mesma que a gente viu lá no hack linear, quanto ao alinhamento da coluna, posição do tronco, ativação da manobra de bracing, preservação da coluna lombar, afastamento dos pés, como a gente vai ver mais para frente, evitar o valgo dinâmico, manutenção do eixo mecânico do joelho, para que a gente não tenha uma possível lesão nos tecidos moles, tá? Então, basicamente, a diferença do hack linear para o hack angular é que no hack linear a gente vai ter uma grande ênfase no quadríceps, já no hack angular a gente vai ter uma grande ênfase no quadril, para os músculos extensores. Então, o ideal é que possa se utilizar ambos exercícios na mesma sessão de treino, porque vão ter ênfases diferentes e a própria mecânica da máquina é diferente. E, por se tratar de uma mecânica diferente, é preciso se atentar a alguns detalhes para que se consiga a mecânica correta, porque o que a gente vê no hack angular é um excesso de padrões alterados de movimento, tá? Justamente por desconhecer a mecânica que a máquina atua, que é o que a gente vai ver agora. Então você precisa compreender aquela regra básica, alinhamento da coluna. Veja que a coluna lombar ela não encosta no apoio, nem durante o exercício. Partindo da posição inicial, isso aqui deve ser mantido durante a execução do movimento, de fase excêntrica e fase concêntrica. Então perceba que a coluna lombar está entre 1 a 2 dedos afastado do banco, ou seja, nada de colar a lombar no banco, porque isso significa uma retificação da coluna lombar e provavelmente durante a fase excêntrica vai ocorrer uma retroversão pélvica e a coluna lombar vai acabar flexionando, expondo os tecidos moles aqui da coluna lombar à sobrecarga indevida, ou seja, um esmagamento indevido dos discos intervertebrais da coluna lombar. Então, mantenha a coluna lombar preservada, tá? Ou seja, orienta que o aluno mantenha a bunda empinada, por assim dizer, com a ligeira antiversão pélvica, é o ideal. Tórax estufado, peito estufado, escápulas em posição neutra, perceba que as escápulas estão encostadas no banco, a parte posterior do ombro também está encostada no banco e a mão como apoio aqui, ok? Manteve esse alinhamento, a gente passa agora para o alinhamento dos membros inferiores. E vai aparecer para você na câmera frontal agora esse alinhamento.
Lembra que a gente pode usar um afastamento na largura da pelve, um afastamento na largura do deltoide anterior e um afastamento na largura do deltoide médio, ou mais afastado do que a largura, a distância biacromial. Então, aqui com a Rayane a gente vai usar um afastamento um pouco maior, Rayane, ou seja, um afastamento na largura do deltoide medial. Tá? Então, manteve esse afastamento ideal dos pés. Lembra o seguinte, na posição inicial já, você deve pedir que o aluno force uma rotação externa. Forçou a rotação externa, a gente vai ativar os músculos rotadores externos do quadril e os músculos também abdutores do quadril. Os pés, lembra de evitar que os pés fiquem apontados muito para o lado, abre mais os pés, tá? Evita isso porque isso vai fazer com que o joelho saia do seu eixo durante o movimento. Então, fecha a ponta dos pés, tá? Também não se deve deixar estritamente apontado para frente. Uma ligeira abdução, algo em torno de 10 graus, vai lá, Rayane, abre um pouquinho o pé. Manteve essa abertura ideal, a rotação externa do quadril e, não preciso relembrar, né, a ativação da manobra de brace. Então, manteve tudo muito bem alinhado, o aluno se encontra pronto para executar o exercício, tá? Então, seguinte, destravou, aí, volta lá para a posição. A mecânica do exercício que você precisa entender que a maioria das pessoas erra é o seguinte, vai fazendo. Percebam a direção do movimento da máquina. E sobe. Eu quero que vocês olhem para o apoio do banco. Vem descendo e sobe. Mais uma vez, percebam a direção que o banco move. E sobe. Percebeu? Não? Seguinte. Veja que à medida que a fase excêntrica ocorre, vem descendo, vou te ajudar, né? O banco vem descendo, ó, e ele vai indo para trás. À medida que ele vai para trás, isso força com que o tronco fique mais inclinado, ou seja, se aumente a flexão de quadril. Veja, o quadril vem flexionando do fêmur sobre a pelve e agora da pelve sobre o fêmur. O tronco ele vem inclinando para frente. Isso acontece, essa mecânica favorece um aumento da flexão de quadril, ou seja, vai se aumentar a solicitação para os músculos extensores de quadril. Então a máquina foi projetada para direcionar, dessa forma, como a gente está vendo, a ativação para os músculos extensores de quadril. E o que acontece? Quando as pessoas executam essa máquina, durante a fase excêntrica, você vai deixar a pelve sair do banco. Ou seja, você vai descer com o tronco reto e deixar o banco para trás, tá? À medida que ocorre a fase excêntrica, a pessoa perde o contato da pelve com o banco e da lombar com o banco vem para trás, só que o tronco se mantém reto contra a gravidade. Sobe. Isso não deve acontecer. Para evitar que isso aconteça, você tem que orientar o aluno do seguinte, à medida que ocorre a fase excêntrica, você tem que pedir para ele jogar a bunda para trás o tempo inteiro e sobe. À medida que ocorre a fase excêntrica, o aluno joga a bunda para trás, vai ocorrendo a fase excêntrica e o quadril ele vai mantendo contato com o banco, seguindo a direção do banco. Ou seja, à medida que vem descendo, você tem que pedir para o aluno jogar a bunda para trás, para forçar esse aumento da flexão de quadril e para manter o alinhamento da coluna no banco. Então vem descendo. Vai ocorrendo o aumento da flexão de quadril, vai pedindo para o aluno colocar a bunda para trás e sobe. Vai ocorrendo a fase excêntrica, pede para o aluno jogar a bunda para trás o máximo, sobe. Mais uma vez, vem ocorrendo a fase excêntrica, pede para o aluno jogar a bunda para trás e subir. Relaxa. Então, é de suma importância que você se atente para esse correto alinhamento da coluna no banco e orientar que o aluno mantenha sempre esse contato da pelve com o banco, porque dessa forma você consegue preservar o alinhamento da coluna e exigir ao máximo da ativação dos músculos extensores de quadril. Então, sempre orientar que o aluno jogue a bunda para trás e pressione o quadril, a pelve, contra o banco à medida que ocorre a fase excêntrica até o final da amplitude. E você vai ver que, vem descendo, à medida que ocorre a fase excêntrica, olha o grau de flexão de quadril. A gente vai estar somando o grau de flexão do quadril do fêmur sobre a pelve, para aqui embaixo que eu seguro, do fêmur sobre a pelve e da pelve sobre o fêmur. Ou seja, aqui a gente está em mais ou menos aí 120 graus de flexão de quadril e um pouco mais de 90 graus de flexão do joelho. Ou seja, a gente vai ter uma prioridade para a ativação dos músculos extensores de quadril, como a gente viu no início. Mas para que isso ocorra de forma eficiente, a gente precisa se atentar para o alinhamento dos membros inferiores durante a execução do exercício, que é o que a gente vai ver agora na câmera frontal. Então, seguindo aquela lógica que a gente viu no início, lembra, deve-se evitar ao máximo o valgo dinâmico, ou seja, manter o eixo de atuação do joelho durante todas as fases do movimento. Então, à medida que ocorre a fase excêntrica, ó, o quadril vem abduzindo, o joelho rodando para fora e segura aí embaixo, vou te ajudar. Segura aí, tô segurando, pode deixar o peso cair no meu ombro, pode deixar.
Você percebe, ó, que o joelho ele está alinhado com o segundo e com o terceiro dedo do pé, o quadril está em rotação externa e em abdução, mantendo, ó, o eixo correto de movimento, mesmo afastamento dos pés na placa. A gente vai ter então a preservação da integridade dos tecidos moles da articulação do joelho, preservando principalmente os tecidos mediais, e a gente vai ter então uma correta ativação do quadríceps e do glúteo durante a fase concêntrica. E é durante essa fase concêntrica que você deve orientar o aluno. Então, vem descendo, Rayane. Quando chegar no final do movimento, a tendência é que, devido ao alto grau de flexão de quadril, ocorra o valgo dinâmico durante a fase concêntrica. Desce. Isso pode ocorrer caso o glúteo não esteja forte o suficiente e o adutor magno acabe dominando excessivamente sobre ele. Então o adutor magno ele vai fazer a extensão do quadril, como a gente viu nas outras aulas, e vai puxar o quadril para dentro, acarretando um valgo dinâmico no exercício. Isso acontece, como a gente viu, devido a uma possível fraqueza do glúteo máximo, e o adutor magno ele se torna um dos principais extensores de quadril quando o quadril ultrapassa os 70 graus de flexão. Então, à medida que o quadril vai flexionando, o adutor magno ele vai participar muito mais na extensão do quadril em relação ao glúteo máximo, potencializando assim a sua ativação e possivelmente roubando a ação do glúteo máximo, além de esse valgo dinâmico acarretar a compressão e cisalhamento indevidos nos tecidos moles da região medial do joelho. Então, quando ocorrer a fase excêntrica, você deve pedir que o aluno, durante a subida, aperte o calcanhar contra o solo e mantenha o joelho apontado para fora. Você está vendo aí nessa visão anterior, ó, à medida que ele vem descendo, ele vem mantendo o joelho rodado para fora e quando ele vai fazer a concêntrica, mantém o joelho continuamente apontado para fora, evitando o valgo dinâmico. E o padrão alterado de movimento, nessa visão anterior, é justamente esse. À medida que ocorre a fase excêntrica, o joelho ele vem entrando, o quadril em adução e rotação interna e sobe dessa forma. Dessa forma, mais uma vez, deixando o joelho entrar, com o valgo dinâmico, você vai pôr em xeque os tecidos moles da região medial do joelho e anterior. O aluno provavelmente vai relatar um desconforto na região anterior e medial do joelho. E você acaba reduzindo a ativação da musculatura agonista, por conta desse padrão alterado de movimento. Assim como a gente vê em todos os outros exercícios. Então, o ideal é que você evite essa compensação durante o exercício, sempre orientando que quando o aluno for aplicar força para elevar o corpo, ele mantenha o joelho rodado para fora, tanto na descida quanto principalmente na subida, potencializando a ativação do glúteo máximo. Vamos dar continuidade para a gente finalizar aqui essa análise desta variação da execução do hack angular. E o objetivo agora é a gente verificar essa questão do posicionamento dos pés na placa. Você percebe que aqui o pedal está bem no início da placa, tá? Alguns treinadores colocam o pé lá na frente, vai, Rayane, coloca o pé lá na frente, para que... Não, deixa que eu destravo. Para que se potencialize, ó, vai, desce, a flexão do quadril. Você percebe que o quadril ele flexionou muito mais do que... Vai mais uma vez, para embaixo, segura aí. Você percebe que o quadril está muito mais flexionado do que na variação correta, que é com o pé lá embaixo. Bota o pé lá embaixo, rápido, e desce. Você percebe que, dessa forma, há uma redução do grau de flexão de quadril e há uma redução do grau também de flexão do joelho quando você coloca o pé em cima. Então, quando você coloca o pé lá em cima, você reduz o grau de flexão de joelho, ó, e mantém e até aumenta um pouco o grau de flexão de quadril, aumentando a demanda para os extensores de quadril, para o torque, para a articulação do quadril. O problema é que, quando você coloca os pés lá na frente, vai, e se aumenta esse grau de flexão de quadril, se o músculo adutor magno não for flexível o suficiente, vai haver a retroversão pélvica, tá? Por conta desse aumento da flexão de quadril. E também, se os isquiotibiais estiverem muito curtos, moderado a severo encurtamento, eles podem sim participar tracionando a pelve em retroversão. Ou seja, o custo-benefício não é válido. Então o ideal é que coloque o pé lá no início, para que a gente possa ter uma ótima amplitude de movimento, uma distribuição de ativação de quadríceps e glúteo, ou seja, a atuação de joelho e de quadril. Não é para tentar anular a participação do joelho, porque é um exercício muito articular e a própria mecânica da máquina, a arquitetura dela já favorece um aumento da flexão de quadril em detrimento de uma menor flexão do joelho. Então não tem para que querer potencializar isso, tá? Então, executando da forma correta, o pé no início da placa, você vai ter, vai lá, Rayane, uma amplitude correta de movimento até embaixo, até o ponto em que a pelve do aluno não perca contato com o apoio, tá? Então algumas pessoas não vão conseguir, vai, desce profundo, Rayane. Algumas pessoas não vão conseguir descer tão profundo assim como a Rayane, vão ter que parar a fase excêntrica nesse ponto aqui,
tá? E subir. Então, essa questão da amplitude vai depender do contexto que o aluno está inserido, do grau de mobilidade do quadril e também de flexibilidade dos músculos da cadeia posterior, ok? E dessa forma você vai ter a máxima eficiência para a execução do hack angular executado desta forma. Agora a gente vai analisar a variação que é de frente para o banco, com as costas para trás, tá? Que é um grande campeão de erros maior do que essa variação. A variação que a gente vai analisar agora é o hack angular com as costas na posição contrária ao banco, tá? E esse é um campeão de erros porque as pessoas tendem a usar essa forma para aumentar a flexão de quadril e tentar aumentar a demanda maior do quadril, ou até simular um stiff, como a gente vai ver mais para frente. Então não tem lógica usar essa variação para aumentar a flexão de quadril. Se da forma original já foi feita para isso, não tem sentido. Executar a variação do hack angular desta forma serve para que a gente possa potencializar não só a flexão de quadril, mas também a flexão do joelho, ok? Como a gente vai ver agora. Vamos lá, Rayane? 1, 2, 3 e... vai! Entrou. Perceba que os pés se encontram quase no início da placa, assim como a outra forma que a gente viu. E o detalhe é o seguinte, o erro das pessoas é justamente descer jogando a bunda para trás. Sabe como é que é, né? O erro das pessoas é descer, ó, jogando a bunda para trás, para aumentar a flexão de quadril e reduzir a flexão do joelho. Não tem sentido fazer isso, já que, da forma original, a máquina foi projetada para enfatizar o quadril e reduzir a participação do joelho. Essa variação serve para que a gente potencialize a flexão do joelho, como a gente vai ver agora. À medida que ela vai ocorrendo a fase excêntrica, ó, ela deve jogar o joelho para frente. Perceba o nível da flexão do joelho que ocorre durante a fase excêntrica. Então ocorre a flexão de quadril e joelho. E você vai perceber que essa flexão de joelho ela é mais acentuada do que na variação original, ou seja, com as costas apoiadas no banco. Então a orientação que você deve dar para o aluno é o seguinte: à medida que ele for descer, à medida que ocorrer a fase excêntrica, você deve pedir para que ele jogue o joelho para frente e mantenha o tronco quase vertical durante a fase excêntrica. Perceba que à medida que ela desce, ó, vai jogando o joelho para frente, vá, desça e sobe. Você vê que o grau de flexão do joelho é bem maior do que da variação original. E o quadril também se flexiona de forma proporcional. Veja que o tronco dela se mantém quase vertical, ou seja, vai lá, Rayane, vem descendo, jogando o joelho para frente, vá e suba. Mais uma vez, eu quero que você pare lá embaixo que eu vou te ajudar, vá. Desce, joga o joelho para frente, segura. Perceba, ó, que há um grande grau de flexão de joelho e flexão de quadril, mas a flexão de joelho é bem maior do que na variação original e o tronco dela não está quase nada inclinado para frente. Dessa forma a gente vai conseguir, pela essa maior flexão de joelho, uma maior participação do músculo quadríceps. Mas isso também não anula a participação do glúteo, tá? Só que como o joelho ele vai estar mais flexionado, o quadríceps vai ser mais exigido, bem mais exigido do que da variação original, que é com as costas apoiadas no banco. Justamente porque essa variação foi feita para executar dessa forma, para a gente priorizar uma flexão de joelho maior do que na variação original. E os erros são justamente os que a gente acabou de ver. É à medida que ocorre a fase excêntrica, o aluno jogar a bunda para trás, reduzir a flexão de joelho e aumentar a flexão de quadril para aumentar a demanda nos extensores de quadril. Se o objetivo é esse, faz da forma original. Forma correta, a forma mais eficiente possível para executar essa variação é pedir que o aluno não jogue a bunda para trás em momento algum. Pedir para que ele vá constantemente jogando o joelho para frente, tentando descer de forma vertical, sem precisar orientar que a bunda seja jogada para trás. Ou seja, à medida que vem ocorrendo a fase excêntrica, ó, você vai sempre pedindo que o aluno jogue o joelho e jogue o peso do corpo para frente, para que siga a direção da máquina, que ela desce e vem para trás. Então, à medida que vem ocorrendo a fase excêntrica, você deve pedir que o aluno venha descendo e jogando o joelho para frente, o corpo para frente e sobe. Para seguir a mecânica ou o movimento angular da máquina. E dessa forma você vai ter a correta execução do exercício e lembra sempre, a manutenção vai descendo e para lá embaixo, tá? A manutenção do alinhamento da coluna durante ambas as fases de movimento. Você percebe que não há movimento em nenhuma região da coluna. O movimento se dá pelo quadril e pelo joelho. Vem descendo mais uma vez, vamos lá, Rai, jogando o joelho para frente, manteve a coluna alinhada, sobe. Para em cima. Quanto à questão do alinhamento do membro inferior, a gente vai ver na câmera posterior agora. Você percebe que os pés dela estão no mesmo afastamento, fecha um pouquinho esse pé.
Você percebe que os pés dela estão no mesmo afastamento da versão original, está um pouco mais largo do que a distância biacromial, do que a distância do deltoide medial, os pés ligeiramente rodados para fora, o quadril rotacionado para fora. E perceba que à medida que ela desce, ó, e vai jogando o joelho para frente, ó, vai jogando o joelho para frente, vai, e suba. O eixo mecânico do joelho é sempre preservado, ó, vai descendo. Perceba que ela sempre mantém ó, o joelho apontado para fora, seguindo a linha do segundo e do terceiro dedo do pé. O quadril está sempre mantido em rotação externa e abdução, ó, sempre preservando o eixo e preservando a integridade dos tecidos moles mediais da articulação do joelho e potencializando a ativação dos grupos musculares, tanto dos músculos do quadril quanto dos músculos do joelho, glúteo máximo e aqui quadríceps. Veja novamente, à medida que ela vem descendo, ó, você deve orientar que o aluno aponte o joelho para fora, tá? Sempre vem descendo, abrindo o joelho, à medida que vem descendo, abre o joelho, abre o joelho, abre o joelho e sobe. Essa abertura do joelho não deve ser abrupta, ou seja, quando você for iniciar a descida, você vai abrir muito o joelho já no início, tá? Vai, desce. Abrir muito o joelho já no início do movimento. Não é assim que funciona. Tem que ser o seguinte, à medida que vem descendo, ele vai abrindo na proporção, tá? À medida que vem descendo, o joelho vem abrindo proporcionalmente à flexão de quadril e à flexão do joelho, ou seja, ele vem abrindo de pouco em pouco e não deve ser aberto de forma abrupta já no início, tanto dessa variação quanto da variação original. Então, à medida que vem ocorrendo a fase excêntrica, o joelho vem abrindo ligeiramente, joga para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, abrindo e sobe. Evitar o máximo que ocorra o que a gente viu na variação original, que é o valgo dinâmico, ou seja, vem descendo e o joelho entra em valgo. O pé prona, a parte lateral sai da placa ligeiramente, sobe, e você mantém a integridade dos tecidos moles mediais da articulação do joelho sujeitos a compressão e cisalhamento indevidos. Novamente, vem descendo, joelho valgo, ó, e querendo ou não, isso prejudica a ativação muscular. Quando você faz dessa forma, Rayane, você sente a articulação ou sente os músculos? Articulação. Da forma padrão, sente os músculos ou a articulação? Músculos. Os músculos. Então, sempre mantendo o eixo mecânico, você vai preservar a integridade dos tecidos moles e potencializar a ativação do músculo. Mais uma vez, a última, joga lá na frente o joelho, ó, mantendo o eixo e sobe. Vamos? Vamos, Rayane. E descansa. Para a gente matar de vez, aqui é a análise do hack angular inverso, né, invertido. O original é com as costas encostadas no banco, como a gente viu. Então, esse é o hack angular invertido, tá? De frente para ele. Seguinte, como a gente viu anteriormente, o campeão de erros é justamente esse. Deixa que eu destravo. E vai lá na frente, com o ombro lá na frente. O campeão de... Não, aqui, ó. Aqui. O campeão de erro é justamente esse. O aluno descer, deixa a pelve entrar em retroversão e subir. Vai, sobe, deixa a lombar flexionar, tá? Vai, desce e sobe. Se você for perceber, as pessoas executam a máquina exatamente dessa forma. Vai fazendo que eu te ajudo. A coluna lombar flexionada, tá? Coluna toda flexionada, um excessivo grau de flexão de quadril, uma redução da flexão do joelho, todo o alinhamento da coluna é perdido, há uma sobrecarga excessiva na coluna lombar e é justamente isso. Rayane, como é que tá a tua lombar? Doendo um pouquinho. Tá doendo um pouquinho? Agora imagina, a gente não está usando peso, agora imagina isso acrescido de sobrecarga dentro desse padrão, ou seja, sobrecarga excessiva na coluna lombar, tá? Com o argumento de aumentar a flexão de quadril para aumentar a ativação do glúteo. Eu já disse, se for para priorizar o quadril, faz da forma original. A flexão do quadril vai ser suficiente para potencializar a ativação dos extensores, tá? Outro erro, uma variação que muitas pessoas usam é executar o stiff dessa forma. Ou seja, executar o stiff no hack angular. Junta mais os pés, faz o stiff jogando lá. Vai lá. Não acho válido essa execução do stiff, porque manter o alinhamento da coluna na mecânica dessa máquina é muito mais complexo do que você fazer o stiff da forma padrão segurando a resistência dos membros superiores. E na verdade aqui seria mais como se fosse um bom dia devido à carga estar posicionada sobre o membro superior, ou seja, a carga axial, tá? Então à medida que ela vem descendo, é mais difícil manter o alinhamento da coluna para executar o exercício, tá? Agora, se for um indivíduo avançado que consiga manter um bom alinhamento, tudo bem, mas não é o que a gente vê na academia. Pessoas iniciantes que não têm consciência corporal nenhuma, nem muito menos flexibilidade e mobilidade suficientes para poder executar o movimento dessa forma, para poder executar o stiff mantendo o alinhamento da coluna, tá? Então a tendência é que ocorra a flexão da coluna durante a excêntrica, uma hiperextensão da lombar durante a fase concêntrica e que esse padrão
põe em xeque os discos da coluna lombar, ou seja, não tem muito sentido fazer isso nessa máquina. Agora, se for feito da forma correta, tenta fazer da forma correta, Rayane. Se for feito da forma correta, pode até se tornar uma estratégia válida. Porém, eu, professor João Frank, prefiro executar o exercício que enfatize os isquiotibiais até os glúteos da forma correta, ou no levantamento terra, ou no stiff, ou no próprio bom dia com a barra sustentada nas costas. Então, aí você vai ter as variações para executar o hack angular. Então é o seguinte, pode sair da máquina, Rayane. Se o objetivo é você priorizar a ativação do quadril no hack angular, executa da forma padrão, com as costas no banco, seguindo toda aquela lógica mecânica que a gente abordou. Se o objetivo é não só um alto grau de flexão de quadril, mas também uma maior participação do quadríceps, faz da forma invertida, seguindo a lógica que a gente acabou de ver, o padrão correto de movimento. E para que você evite destruir, por assim dizer, a integridade dos tecidos moles do teu aluno, evita que ele faça dentro desses padrões alterados de movimento, ou seja, da forma padrão que ele fique vertical e o quadril não acompanhe a mecânica da máquina para trás, retificando até flexionando a coluna lombar, evitar o valgo dinâmico, evitar colocar os pés muito à frente da placa, colocando da metade para o início da placa, e da forma invertida, que é de frente para o banco, você evitar que ele jogue o quadril para trás para potencializar a flexão de quadril. Como eu disse, se o objetivo é esse, use a forma original. Então, da forma padrão aqui do hack invertido, tá? De frente para o banco, desce de forma vertical, priorizando a flexão do joelho, evita o valgo dinâmico, evita a retroversão da pelve, limite a amplitude da fase excêntrica ao contexto do aluno. A Rayane, como ela tem uma boa mobilidade e flexibilidade, ela consegue descer em ambas as variações em um alto grau de fase excêntrica, tá? Porém, se o teu aluno não tiver essa capacidade, limita a fase excêntrica de ambas as variações para que você consiga preservar a integridade do teu aluno e consiga a máxima ativação das musculaturas envolvidas no exercício.